Muito bem, então, eu sou Mosael Rodrigues, diretamente dos estúdios da Petrus News. E hoje, mais um vídeo falando um pouco, ou meditando um pouco, na palavra de Deus. E hoje o tema é um tema bem sensível, principalmente nos dias atuais. Hoje nós vamos falar sobre o problema da ingratidão, né? Como reagir diante da ingratidão? Primeiro, vamos explicar que ela é uma realidade que acaba acometendo a todos, né? Todos nós, em determinados momentos da nossa vida, nós vamos sofrer com a ingratidão. A ingratidão nada mais é do que a quando alguém não dá a devida importância por algo que foi feito por ela, né? Quando alguém não faz aquilo que deveria fazer ou que se espera que ela faça, diante de um ato de bondade feito por qualquer outro. Digamos que você faz bem para alguma pessoa, mas em resposta a esse bem, você esperaria a gratidão, que a pessoa fosse grata pelo que ela fez. Mas ela reage de forma completamente contrária e dá pouca importância ou não reage como você espera. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos trazer então o contexto, né, do problema da ingratidão para a nossa pequena meditação de hoje. E para usar uma base das Escrituras, né, ou como base para aquilo que nós vamos falar, eu vou pegar um texto lá de Eclesiastes. Nós falamos ontem também sobre Eclesiastes no vídeo anterior, mas hoje nós vamos falar sobre outra passagem que diz lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 14. Havia uma cidade pequena com poucos habitantes. Um grande rei veio contra ela, cercou-a e levantou contra ela enormes rampas militares de ataque. Contudo, nesta pequena cidade havia um sábio pobre que livrou o seu povo por meio do seu admirável saber, ou por meio da sua sabedoria. Apesar disso, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Quando nós lemos este texto, a ideia de ingratidão ela fica explícita. Afinal de contas, nós temos primeiro uma descrição, né, de uma situação. Uma pequena cidade foi cercada por um rei conquistador, cujo objetivo era dominar aquela cidade, conquistar aquela cidade, né? Porém, mesmo que havendo cercado a cidade com, né, aqueles ah, ali o texto diz grandes rampas de guerra, né, ou fazer um cerco, e a gente sabe que uma das estratégias militares do tempo antigo era justamente o que? Cercar a cidade, de maneira que nada poderia entrar ou sair, né? E isso fazia com que gradativamente os suprimentos fossem acabando. E aquela cidade acabava sucumbindo de fome, né, de falta de suprimentos. Isso era uma estratégia muito utilizada. Lembrando que, naquela época, né, no mundo antigo, as cidades eram fortificadas, né, elas eram preparadas estrategicamente para serem impenetráveis. Portanto, com base nisso, ao invés, né, de um conquistador gastar soldados tempo e vigor, né, tentando transpor os muros da cidade, eles criavam um cerco em volta da cidade, de maneira que nada entrava e nada saía. E isso fazia com que as pessoas literalmente morressem lá dentro, né, por falta de provisão, tanto de alimento quanto de água. Porque, para quem não sabe, as cidades no mundo antigo, elas eram fortificadas, onde que somente os habitantes, né, moravam dentro dela. Porém, as plantações e as provisões eram feitas totalmente fora dos muros da cidade. Então você tinha aquele núcleo, né, fortificado, e no lado de fora haviam as plantações, né, onde as pessoas trabalhavam para colher, plantar e colher o alimento necessário para manter então aquela cidade. E quando chegava então um conquistador, uma nação que vinha combater a cidade, o que que eles faziam? Com base nessa estratégia, né, de cerco, eles cercavam a cidade e nada entrava e nada saía. Isso acabava debilitando grandemente as pessoas daquela cidade que acabavam sendo facilmente
conquistadas. Então, o texto vai descrever uma situação dessas, uma situação terrível, né? Praticamente insolúvel. Por quê? Porque não tinha o que se fazer quando uma nação muito poderosa, com um número muito extenso de soldados, cercava uma cidade, não havia muito o que ser feito. Porém, o texto vai dizer que havia dentro desta cidade um velho sábio, pobre, né? Um pobre velho sábio. E a Bíblia vai dizer que ele, com a sua sabedoria, conseguiu livrar aquela pequena cidade do seu conquistador, daquele rei que veio para destruir a cidade, conquistar a cidade. E isso é muito interessante porque é um feito notório, né? Se nós analisarmos o contexto e a realidade de uma situação que eles estavam, esta cidade estava, alguém conseguir, somente uma pessoa, com base somente na sabedoria, conseguir livrar, é um feito extraordinário, é um feito que mereceria todo o reconhecimento, todo o louvor e toda a honra, porque afinal de contas, nós não sabemos quantas, mas uma quantidade de pessoas foi salva por este velho, pobre sábio, ou deste velho sábio, né? Ele livrou a cidade. Isso é interessante nós entendermos. Mas então, com base nesse raciocínio e nessa descrição, nós temos também uma informação subsequente que diz que, no entanto, né, no entanto, ou apesar disso, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Ou seja, ele foi esquecido. E esse texto, ele quebra a narrativa, né? Ele traz então uma informação que quebra a ordem lógica dos fatores, porque o texto deveria concluir-se dizendo: aquele homem sábio foi honrado, aquele homem sábio foi honrado, condecorado, e muitos, né, falaram sobre ele, e as gerações subsequentes, as gerações seguintes, lembraram do seu nome, manteram o seu nome vivo na história. Nós temos muitos relatos históricos de grandes feitos, feitos heróicos, até mesmo alguns quase mitológicos, que trataram de manter nomes de personalidades durante todas as histórias, né? Durante toda a história. Você tem, por exemplo, um exemplo de grande conquistador, Alexandre o Grande, né? Até hoje se fala das suas campanhas, apesar da sua morte um tanto quanto prematura, mas o seu nome ficou registrado, né? E os livros de história trazem relatos dos seus feitos. Então, o mínimo que se esperaria é que o povo daquela pequena cidade mantesse o nome, né, deste velho sábio para as próximas gerações, manter-se vivo, né, através da tradição oral, contando de um para o outro, né, até mesmo criando histórias, né, ou até mesmo mitos e lendas sobre o grande feito deste velho homem, que foi livrar a cidade das mãos dos seus inimigos. Só que o texto diz exatamente o contrário. Ele foi esquecido. Não mais lembraram dele. Então isso aqui vem direto aos nossos olhos a questão da ingratidão, né? Vamos pensar com base na nossa percepção atual das coisas, né? Com base nessa nossa necessidade de que as pessoas sejam gratas pelas coisas boas que nós fizemos por elas. Nós temos essa necessidade. As pessoas interiorizaram, né, a ideia de que se eu fazer algo de bom para outra pessoa, ela tem que responder favoravelmente. Ela tem que ser grata, ela tem que talvez até mesmo mencionar o que eu fiz por ela, né, publicamente. Tem pessoas que exigem, né, o reconhecimento público pelas suas boas ações e ficam sempre buscando isso, e até mesmo algumas só fazem boas ações pelo reconhecimento público. Nós temos aí, então, na era das mídias sociais, em que as pessoas, então, têm publicações e publicações, né, diariamente, praticamente todo mundo tem acesso às redes sociais, todo mundo faz postagens, e nós temos aí essa realidade que muitas pessoas fazem caridade para quê? Para serem honrada pelos outros. Né? Nós tivemos aí o caso das tragédias, né? Nós tivemos centenas e centenas de pessoas ajudando, e nós sabemos que no meio das pessoas que mostram boa vontade nessas situações calamitosas, são apenas para o reconhecimento próprio.
né? Nós estamos aí próximo, por exemplo, de eleições, também é muito recorrente, né? Aquela caricatura que se faz de candidato que somente próximo das eleições ele aparece fazendo atos de bondade, fazendo caridade, abraçando idosos, pegando crianças no colo, né? Somente para quê? Para ser visto pelos homens, né? Para quê? Para que seja, então, acolhido pelo gosto popular e, consequentemente, seja eleito. Então, essa ideia de fazer coisas boas para ser reconhecido, ela é muito comum, né? E muitos de nós temos isso interiorizado no nosso coração, por mais que não de forma tão agravante como os hipócritas, né, os candidatos que aparecem somente próximo das eleições, ou aqueles caridosos de internet que só fazem caridade para filmar e colocar lá no Instagram, no Facebook, aonde quer que seja. Ainda que não sejamos como eles, mas nós temos sim essa interiorizada, a maioria de nós, essa necessidade. Tão verdade é que a reação nossa é extremada quando este reconhecimento não vem. Quantas pessoas, por exemplo, já fizeram bem a outras pessoas, mas pelo fato de receberem a ingratidão, agora não querem mais fazer bem para ninguém, né? Isso é um trauma que a ingratidão cria em muitas pessoas. Uma vez que elas fazem bem para outras pessoas, fazem atos de caridade, atos de bondade para outras pessoas, mas não recebem aquilo que elas esperariam em troca, elas ficam frustradas e acabam então não ajudando, não fazendo bem para mais ninguém. E aqui que mora um problema muito grave. Por quê? Porque para o ser humano, né, de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, a lógica não deve ser essa. Para nós, cristãos principalmente, a lógica não deve ser essa, que você deve fazer bem esperando que as pessoas recompensem o bem que você está fazendo. Não. Vamos pegar os exemplos de Cristo, o sermão mais famoso e mais extenso registrado nas Escrituras, que é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, em que Jesus ele vai trazer vários antagonismos em relação à lei e aquilo que ele estava ensinando. Por isso que lá a partir de Mateus capítulo 5, ou Mateus capítulo 6 em seguida, ele vai falar muitas vezes sobre vistes o que foi dito, né? Ou seja, vocês aprenderam como foi ensinado segundo a lei. Porém, agora eu vos vou ensinar diferente. Eu, porém, vos digo. Então, Cristo ele vai trazer a ética do reino de Deus, a ética do evangelho, o comportamento esperado daqueles que são cristãos. E o que, que ele vai dizer? Olha, uma das coisas, muitos ensinamentos que ele traz, ele diz assim: olha, se vocês fizerem o bem somente para as pessoas que vocês amam, ou que vos amam, que diferença vocês têm dos ímpios? Não fazem eles os mesmos? Eu digo para vocês fazerem o contrário. Vocês têm que fazer o bem pelas pessoas que vos odeiam. Você tem que amar as pessoas que não vos amam, as pessoas que vos perseguem. Aí sim vocês terão um galardão nos céus. Aí sim vocês estarão condizendo com a ética e a moral do reino de Deus. E aqui é interessante, porque se nós analisarmos os ensinamentos das Escrituras, nós vamos entender que, para o cristão, a ingratidão não é um problema. Para o cristão, a ingratidão não deve ser um problema. Não faz sentido o cristão sofrer por causa da ingratidão. Por quê? Primeiro, pelo fato de que todas as nossas boas ações, elas devem ser feitas com base no sentimento genuíno do amor. E o sentimento genuíno do amor, a própria Bíblia vai dizer que ele não espera nada em troca. Ele faz liberalmente, com liberalidade. E é isso que nós temos dificuldade. É fazer o bem por pessoas que mesmo você sabe de antemão que não vai ser grata pelo que você está fazendo. É fazer o bem por pessoas que você sabe até mesmo de antemão que vão fazer pouco caso do que você fez, ou até mesmo com recorrência fazer o bem a pessoas que são ingratas. Você já pensou nisso?
que a proposta do evangelho para os cristãos verdadeiramente nascidos de novo é fazer o bem para pessoas que você já sabe até mesmo que elas não vão responder positivamente pelo bem que você fez? Isso é um fato. Fazer porque você ama o próximo como a si mesmo, né? Fazer porque você faz aquilo que gostaria que as pessoas fizessem por você, mesmo que elas não façam. Esse é um ensinamento muito bom e libertador. Por quê? Porque uma vez que você entende esta verdade, você se livra do flagelo da ingratidão, porque você faz de consciência limpa. Você faz porque sabe que, independentemente da reação das pessoas, Deus está vendo o que você está fazendo. E ele também disse que ele vai recompensar as nossas obras. Portanto, se você vai esperar alguma coisa em troca por aquilo que você está fazendo, ainda que não deveria esperar, espere em Deus. Não das pessoas que você está fazendo. Não do reconhecimento da sociedade, o reconhecimento das pessoas. Não espere nisso. Porque se nós voltarmos para o texto do velho homem sábio, a ingratidão não mudou o fato daquilo que aquele homem fez. A ingratidão não desfez o fato registrado, apesar que a Bíblia não fala o nome dele, mas não muda o fato de que ele livrou aquela cidade e que muitas pessoas foram beneficiadas com o que ele fez. Então vamos lá. A Bíblia diz que ele era um velho sábio, pobre. Eu creio que pela sabedoria dele, ele ficou absolutamente satisfeito pelo que ele fez, independentemente de ter sido esquecido ou não, porque o fato das pessoas esquecerem não fez ele esquecer. O fato das pessoas esquecerem não mudou, não apagou, né? Não destruiu o fato de que ele, de fato, realizou um grande feito e salvou a vida de muitas pessoas, né? Se nós perguntássemos para ele, tivéssemos essa oportunidade de dizer, olha, você faria de novo, né? Você livraria novamente a cidade, mesmo sabendo que as pessoas não iriam lembrar do que você fez, ou não iriam dar a honra devida pelo fato de você ter os livrado? Eu tenho a certeza absoluta que ele diria: eu faria novamente. Eu faria porque o ato em si já é satisfatório. O ato em si já me dá a recompensa que eu preciso. Andar com a consciência limpa de que eu fiz o bem é mais do que suficiente. E é isso que nós precisamos relembrar nos dias atuais. Lembrar de que fazer o bem ao próximo, ainda que ele não responda positivamente, não muda o que você fez. Não apaga o fato de que você fez o bem, independentemente do resultado. Lembrando que, independentemente de você não receber honras, reconhecimento e gratidão das pessoas, Deus está vendo o que você está fazendo. E no céu haverá um galardão, haverá um tesouro pelos seus atos de bondade que você fez liberalmente, com base no sentimento genuíno do amor. Você faz porque ama. Você não faz porque vai receber algo em troca. Você faz porque ama. Tá bom então, pessoal? Esta foi a nossa pequena meditação nas palavras para o dia de hoje. Até mais!